Olá, pessoal, boa tarde. Muito boa tarde para quem está chegando. Se você está assistindo essa live em outro horário, bom dia, boa noite para você. Hoje a gente está aqui para um bate-papo que rendeu muito essa semana e a gente sentiu que precisava aprofundar no assunto. Principalmente porque quando a gente fala que não vamos ter EVA nas salas, nas escolas, o que a gente faz, né, gente? Então, eu vou deixar os comentários ligados enquanto a live tá acontecendo. Quem quiser interagindo, comentando, fique à vontade. E também vou pedir, porque sempre que vocês estão por aqui, vocês são ótimos ajudantes de palco. Então, sempre que alguém perguntar se a live vai ficar salva, por favor, respondam aí nos comentários que sim, vai ficar salva. Logo depois que a gente terminar aqui, eu já subo no YouTube para compartilhar com todo mundo, para vocês mandarem para as amigas, para as escolas, porque é um assunto muito importante. Então, boa tarde para todo mundo que está chegando. Eu vou chamando a Vilma aqui enquanto. Se você não me conhece, se é a primeira vez que você está por aqui, muito prazer. Eu sou a Ana Carol Tomé, idealizadora do Ser Criança Natural. E essa que acabou de entrar é minha amiga Vilma. Oi, Vilma, boa tarde. Oi, boa tarde. Boa tarde, todo mundo. Tô terminando aqui de contar, porque agora pode ser que entre mais gente, né? Então chegou muita gente por aqui nos últimos dias, principalmente por conta desse tema do EVA, que era quando a gente falou que não era para usar EVA, surgiu um monte de perguntas aí. Então eu tô aqui contando, né? Muito prazer para quem não me conhece, né? Eu sou Ana Carol Tomé, de Ser Criança Natural, e trabalhamos para que a relação entre criança e natureza aconteça em todos os sentidos, e por isso que a gente fala tanto de EVA, de não ter EVA e de todas as outras possibilidades, né? E aí, por conta desse tema que surgiu, quando eu abri a caixinha de perguntas aqui, muitas pessoas perguntaram: não, mas se eu não vou decorar minha sala com EVA, eu vou fazer o quê? Se eu tirar o EVA, o que eu vou fazer? Eu falei: meu, preciso trazer a Vilma aqui, né, pra gente conversar. Então, Vilma, por favor, se apresente para quem está chegando aqui agora e a gente segue para essa conversa que promete, hein? Sim. Bom, obrigada, Carol, mais uma vez. A Carol, né? Eu e a Carol, a gente já é parceiras de longa data, de projetos. A gente tem projetos que têm afinidades, pensamentos que têm afinidades, né, Carol? E eu acho que o gostoso é isso, e sempre tecendo juntas, né? E, então, bom, para quem não me conhece também, para quem é novo na rede da Carol e eu tô chegando, eu sou a Vilma, sou educadora, já trabalhei também muitos anos em escola, como professora, coordenadora, diretora, enfim, fui passando também por todos os âmbitos da escola e fiz mestrado e me aprofundei um pouquinho na abordagem de Reggio Emília também, que eu sei que tem muita gente aqui que se encanta por Reggio Emília. E agora estou doutoranda na UF, né, na Universidade Federal Fluminense, com a orientação da professora Luciana Osteto. Já deixo aqui para vocês o meu grupo de estudo, chama FIAR, que é Formação Infância e Arte. Lá a gente tem muitos textos sobre formação estética, educação estética, a Luciana e todas as meninas que fazem parte do grupo, algumas até estão por aqui. Quem tiver aí, meninas, Carla, acho que está aí, escreve para a gente aí o nome do FIAR. E lá tem textos, artigos, enfim, para quem quer se aprofundar um pouquinho mais, buscar referência, né, sobre a dimensão estética. E a Luciana nos ajuda muito com isso. E o ano passado, né, o ano retrasado, eu fiz um pedaço do meu doutorado em Barcelona, né, na verdade na Universidade de Girona. E, enfim, ainda estou no processo, naquele processo ainda de escrita e cumprir prazos. Mas é isso. E aí fundei um espaço, né, Carol, que a Carol conhece aqui. A gente fez bastante Incrível, incrível. formação juntas, que é a Calore, né? Chamava Travessias, agora chama Calore. Por conta da pandemia, ele está fechado, mas eu estou morando aqui na casa ateliê, né? E assim, a gente tá torcendo para que tempos melhores venham logo, para a gente poder se encontrar de novo.
Muito bom, Vilma. Só para já avisando também todo mundo que está aí acompanhando, todas as referências que a Vilma for trazendo, que eu for trazendo ao longo da conversa, depois, quando a live fica gravada e vai para o YouTube, eu coloco tudo na descrição do vídeo, tá bom? Então, fiquem tranquilas, né? Se não pegar alguma referência, depois eu coloco, olha lá no YouTube, olha na descrição que tá tudo escritinho, onde vocês vão encontrar tudo, certo? Tá Muito bom. bem, Vilma. E aí, o que é esse negócio aí de formação estética? Me conta. Então, nesse grupo de pesquisa, né, quando a gente está tratando de dimensão estética, né, e de formação estética, a gente está falando desses saberes que a gente tem na nossa vida, no nosso cotidiano, nas nossas experiências, tanto culturais como sociais, como com relação à arte, à natureza. No grupo de pesquisa, né, as meninas que já defenderam as dissertações, que fizeram entrevistas, né, pesquisas com narrativas autobiográficas, né, então ouvindo professores, elas trouxeram muito esses elementos, né, que o contato com a natureza, com a cultura, esses saberes que a gente tem em casa e que são refinados com o que a gente tem na arte, na cultura, vai formando, né? Vão formando essa formação que a gente fala que é estética. Então, se eu nasci numa cidade, lá tem cheiros diferentes, cores diferentes, músicas diferentes, saberes diferentes. Então, é assim, essa educação dos sentidos, do sensível, que a gente vai compondo na nossa vida, ao longo da nossa vida, não acaba, e que a nossa ideia é resgatar esses saberes, né? Que a gente tem e que às vezes ele não entra para dentro da escola. Então, muitas vezes, toda essa bagagem, toda essa cultura, toda essa experiência estética que a gente vive na nossa vida, ela fica para fora da escola quando a gente entra como professora num grupo. E, então, é um pouco disso que a gente tem tratado. Sim, já vou dar uma dica que uma das coisas que eu vou deixar linkada lá no YouTube é uma live que eu fiz com a Vilma, quando ainda nem era moda fazer live, mas que a gente ficou uma hora falando sobre formação estética, então Na acompanhe rede, depois. né? Isso, eram na rede, era um por mês, e aí a gente tem uma hora lá de conversa falando sobre formação estética, então depois vocês podem ir lá e assistir. E Tem aí, Vilma, também, além do FIAR, tem também a revista Urdume, que também é uma referência de alguns artigos que eu escrevi lá, algumas crônicas, coisas pequenas, falando um pouco disso, até da minha experiência em Barcelona. Então, enfim, quem depois quiser procurar, né, me procurar na Calore, Ateliê ou aqui, enfim, a gente pode desmembrar um pouquinho mais sobre esses termos, que é com gigante. certeza, nunca termina, né? E Sim. aí, Vilma, quando você traz essa questão, né, de que a gente nasce num lugar e que aí tem todo um saber daquilo, né, da nossa vida, seja da sonoridade do lugar, das cores que a gente vê. Eu gosto muito do Davi Le Breton e eu sempre cito esse livro. Deixa eu até pegar ele aqui, que ele fica sempre na minha mão. Que esse daqui é o Uhum. Antropologia dos Sim, Sentidos, aquele. do Davi Le Breton, que é um livro que eu vou e volto nele 1 milhão de vezes, mas que ele fala Quer justamente ver? disso, assim, Deixa eu pegar um outro pra você aqui. tá? Que ele fala justamente disso, o quanto o Tem esse nosso também dele, ó. corpo, esse é ótimo também, Esse também é bom. das emoções, mas eu acho que o assunto de hoje traz muito disso, porque Sim. ele vai desmembrando aí os 5 sentidos e ele traz essas referências de como a gente é construído culturalmente, dependendo do lugar onde a gente vive. Então, tudo isso que você trouxe, Uhum. as cores que a gente vê, o tipo de som que a gente está acostumado, a temperatura. Então, tudo isso tem a ver com essa educação dos sentidos. Então, vou colocar lá também nas referências que vale a pena ler esse livro. Então, Vilma, vamos começar. Vamos começar pela questão da decoração da sala? Porque essa pergunta veio muitas vezes, assim, eu uso o EVA para decorar minha sala. Se não vai ter o EVA, como que eu vou fazer a decoração da escola? Então, acho que esse é um ponto importante para a gente refletir o que é decoração e tem decoração na escola? Acho que essa é a primeira pergunta, né? Então, assim,
quando os professores, os educadores estão preocupados em decorar a sala, né, para receber as crianças, e volto a dizer assim que não é na maldade, assim. Aqui a gente não está julgando o que é certo, o que é errado, é, o que você está fazendo de coração ou não. Então a gente não está entrando nesse lugar. Não estou fazendo nenhuma maldade para as crianças, nada. A gente sabe disso. As crianças sobreviveram, a gente sobreviveu também a essa escola, mas a gente está falando de um outro lugar, né? Então a gente está falando num lugar realmente de intencionalidade, de profissionalização. Eu sempre cito, né, o livro do Paulo Freire, professora sim, tia não. Então a gente está falando tratando a conversa desse outro lugar, né? Então assim, para a gente falar desse outro lugar, a primeira coisa é essa. Então assim, escola não é lugar de decoração, né? Então assim, as crianças não precisam de decoração na escola. A escola é um lugar de identidade, um lugar de pertencimento, um lugar de relações, um lugar de construção de conhecimento. Então, assim, tudo que a gente vai tratar, a gente precisa sempre olhar essa raiz, né? Então, assim, o que que é a escola? Qual é a concepção que a gente tem de escola, de infância, de criança, de relação adulto-criança, sabe? Então, assim, quando a gente vai desmembrando essas camadas, a gente consegue chegar nesse lugar de uma pergunta dessa. Porque essa pergunta, né, na verdade, ela está tratando de coisas mais do superficial, do cotidiano. Só que a gente não pode chegar no cotidiano sem pensar no que está por baixo do cotidiano. E o que está por trás desse cotidiano é o projeto político-pedagógico da escola, né? O projeto pedagógico da escola, é a concepção de currículo. Então, isso é muito importante. Por muitos anos, o projeto da escola, ele fica engavetado, ele é um documento que, Que é, faz para que cumprir uma burocracia e ninguém sabe o que está escrito ali, né? exato, então ele é um documento para cumprir uma burocracia, a gente entrega, muitas vezes os professores também não têm acesso a esse documento, mesmo quem entra, às vezes, novo numa escola, né? Então, assim, não tem acesso a esse documento, logo vai fazer da escola aquilo que ela tem referência do que é uma escola. Então, eu gosto muito de falar de um livro, até que a Alice Proença que me deu esse livro, e para mim foi, nossa, é um livrinho bem pequenininho, que é Como Nasce um Professor, da Cleide Furlaneto. E ela traz isso das nossas matrizes pedagógicas, né? Então, a gente tem também essa escola marcada no nosso corpo, sabe? Então, assim, pensar isso, por que que eu preciso decorar a escola? Aí tem um termo, né? Eu até mostrei, né, uma foto que eu fiz mais ou menos um mapinha aqui, né, dos lugares que a gente poderia transitar nesse tema sem se perder tanto, que está falando um pouco sobre essa estética da escola. Né? Então, assim, a arquitetura da escola, os espaços, a gente usa muito esse termo, né? Espaço como educador. Então, assim, tudo isso não é neutro, não é neutro dentro da escola. Então, logo, as cores, os sons, sabe, tudo que tem ali tem uma intencionalidade, mesmo que você não tenha consciência disso. E eu acho que a nossa função aqui Isso. é ter consciência daquilo que a gente faz ou não faz. Porque tem coisas que a gente também não faz porque a gente não tem consciência. Tem coisas que a gente faz e nem sabe para quê. Então eu acho que é mesmo ter consciência da nossa intencionalidade quando a gente está na escola. E uma Exato. delas é isso: escola não é um lugar de decoração. Porque tem uma pergunta até da Barbieri que ela fala: as paredes das escolas falam? Então, quando a gente entra numa escola, a gente olha as paredes e aquelas paredes vão falar qual é a concepção que você tem de criança, de relação adulto-criança, de ensino-aprendizagem, o que é importante, o que você prioriza, né? Vai estar ali pregado nas paredes. Sim, e Vilma, isso que você trouxe da intencionalidade do espaço, isso é muito importante, né? Porque eu costumo falar assim que até um prego que tá lá na parede, ele tá dizendo alguma coisa. Se ele tá tendo função, se ele não tá função, ele tá significando alguma coisa para quem tá ali naquele espaço, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, no sentido de olhar para esse espaço como interno. O que que ele está ensinando? Né? Por que que isso está nesse lugar? Que quando está numa parede, o que que isso está ocupando? Por que que isso está ocupando uma parede? Né? Que Uhum. é um lugar tão importante que está numa conexão direta ali com as crianças, com os adultos, o tempo inteiro, que estão transitando por ali. Ele está contando coisas. Então, quando você traz essa pergunta, né? As paredes falam.
Gente, Uhum. a gente olhar para isso, né? As paredes falam, e aí teve gente que alguém colocou aqui, não decoração, mas preparar o ambiente para as crianças. E aí são coisas diferentes, né? Porque a gente também pode Sim. entender como é que a gente prepara um ambiente pensando que ele vai ser ocupado pelas crianças, habitado pelas crianças, né? E não que Uhum. ele tem que ter uma cara que eu adulto acho importante, que eu adulto acho fofinho, bonitinho, tchucu-tchucu, né? Para falar boas-vindas. Não tá escrito na certidão de nascimento lá. As crianças gostam desse personagem, as crianças só gostam das cores azul, amarelo, verde, roxo, né? Tem muito além. E é isso, né, Vilma? Um pouco do que a gente pensa quando a gente está nessa organização do espaço, olhando o espaço com essa intencionalidade, né? Sim, então, e aí, né, quando você traz isso se as crianças gostam, né? Então, assim, se as crianças gostam, então, de Mickey, sei lá, de Branca de Neve, de Disney, se as crianças gostam da Turma da Mônica, se as crianças gostam, sei lá, do Pokémon, sei lá o quê. Se as crianças gostam disso, se elas crianças já têm isso nas mochilas, as crianças têm isso nos estojos, as crianças têm isso nos buffets infantis de aniversário, tem em casa, tem nos filmes que assiste, quer dizer, se elas já têm isso em todos os lugares, né, nessa cultura da infância, né, que é bem diferente, né? Aí a gente também tem que entrar nessa outra camada, o que é cultura da infância, né? Então, assim, se as crianças têm acesso a toda essa cultura globalizada e colonizadora, que isso é principalmente, que vem, sabe? E aí, quer dizer, a escola vai reproduzir isso. Então, assim, Vai será que é reforçar, esse? né? Será A que é casa esse está que é o lugar apresentando da isso e a escola? escola vem e reforça isso, né? Por isso que é importante pensar em currículo. E se a gente for olhar os nossos documentos oficiais, porque a gente não está copiando ninguém, a gente não está indo lá longe, é só a gente olhar os nossos documentos oficiais para a infância, para pensar o Exato. currículo da infância. Diretriz Curricular Nacional da Educação Infantil. É só entrar no site do MEC, gente. Se você nunca viu esse documento, entra lá e baixa. E também a Base Nacional Comum Curricular, né? Que são por Sim, onde, principalmente, onde a gente está se orientando aí. e eu entendo que falar de tudo bem lá, a gente já leu há muito tempo, a gente tem isso escrito nos nossos documentos também, que o currículo deve ser, né, baseado em princípios ético, estético e político. Mas aí o que são isso? Porque também na pedagogia, na nossa formação e nas escolas que a gente vai, a gente também não enxerga isso. Né? Não tem contato, então fica também mas será? O professor fica sempre naquela linha, então eu acho que é esse que é o lugar, assim, que entra para mim esse lugar da formação, né? Então, assim, mas antes de entrar no papo da formação, ainda tem bastante coisa, perguntas aí pra gente pensar, né? Mas aí a gente pensar numa aprendizagem sensorial. Então, assim, os professores falam, tá, mas eu vi alguém escreveu assim, que a gente precisa priorizar nas paredes as atividades das crianças. Mas aí, isso ok. Aí a gente pensa assim, quais são essas atividades? Porque, assim, sempre tem uma pergunta, assim, sabe? A Alice Proença ensinou muito pra gente isso, assim, sabe? Perguntas que geram outras perguntas, que geram outras perguntas, né? Então, a gente não vem aqui para dar constatações, mas é sempre esse lugar de inquietude, sabe? Então, também é uma atividade pronta, que as crianças também vão pintar, reproduzir, padronizar. Vamos sempre pensar nisso. É padrão? É uma coisa padrão? Porque se eu admiro a abordagem educativa de Reggio Emília, acho lindos os projetos, compro os livros, fico encantada quando eu escuto as pedagogistas, atelierista. Mas aí quando a gente vai ver na base do trabalho delas, a diversidade é um valor. Então, se a diversidade é um valor, elas não vão pensar uma escola com atividades padronizadas, que todos vão fazer a mesma coisa, na mesma hora, no mesmo tempo, e aí depois eu vou só pregar tudo aquilo ali na parede para dizer, olha, tá vendo? Eu estou dando espaço para as crianças, porque as crianças, olha lá, tem atividade das crianças na parede. Mas que atividades são essas, né? Então, assim, será que a gente está querendo mais? Tem até uma pergunta num texto da Luciana Osteto, que eu vou compartilhar também, né? Eu já compartilhei com a Carol, que ela vai compartilhar, que ela fala assim, nossos roteiros educativos arriscam-se por lugares e territórios que não conhecemos ou ficamos presos aos limites das atividades das pastinhas?
porque a gente tem muitas atividades para encher as pastas das crianças, para entregar essas pastas para as famílias, para cumprir, para provar que a gente está fazendo alguma coisa. Então, Não, acho eu que já fui convidada a me retirar de uma escola porque a minha pasta de atividades era a menor de todas as professoras. Tipo, você não trabalhou esse ano. e aí o corpo das crianças, né? Será que tinha mais marcas ou não, né? E assim, Exato. claro que existe a documentação pedagógica, claro que a abordagem educativa de Reggio Emília traz uma ferramenta de registro e de potência, né, do que acontece na escola. Então, assim, é fundamental a gente registrar, dar visibilidade para a aprendizagem das crianças, para aquilo que está acontecendo ali. Até para o professor também, sabe? Para as famílias. Então, assim, mas isso é feito com as atividades? Isso é feito com uma pasta cheia de atividades? Então, assim, quando a gente vai pensar nas paredes, vai pensar no EVA, vai pensar nessas atividades, o EVA, ele encaixa muito bem, perfeitamente, numa proposta assim, numa proposta onde o professor tem lá o começo, meio e fim, onde o professor também não tem um espaço de autoria, que ele também reproduz. Às vezes a gente até vai na sala da vizinha e pergunta, o que você vai fazer de lembrancinha aí de Dia das Mães? Aí a pessoa mostra, olha, vou fazer não sei o quê. Ai, manda um modelo para mim que eu quero fazer também. Então, assim, gente, estou falando de uma escola que eu já fui professora. Eu já tive a minha pastinha mimeografada, na minha época era mimeógrafo. Eu já tive essa pastinha mimeografada que eu reproduzia anos após ano. Então, assim, eu sei o que é estar nesse lugar. Eu não estou jogando pedra no telhado de ninguém, porque era o meu também, E sabe? meu Mas, assim, também, já sim, pus muito EVA na minha sala. Aí, quando você começa a entender, a estudar, você começa a ver, né? O que você acredita? Peraí, você tá. Às vezes você já compra um negócio de EVA pronto, né? Os bonequinhos prontos, você não vai nem fazer. A criança nem sabe de onde surgiu põe no aquilo. pregador para pregar as atividades. Eu sei que é Isso. lindinho, gente. Eu sou uma boa copista. Então, assim, se eu olhar um desenho, eu vou lá e copio. Eu lembro que às vezes falava, deixa que a Vilma faz o mural, então, da festa junina. Aí outra fazia o mural da Páscoa. A gente revezava lá quem ia fazer o mural da vez. Então, assim, aí tem outra pergunta. Quem que faz essas coisas? Os adultos ou as crianças? E eu trazia, gente, um monte de coisas para minha casa e colocava meus filhos para recortar, para me ajudar. Marido, todo mundo ficava lá recortando. Ai, gente, me ajuda a recortar aqui, porque aí eu precisava levar para a escola naquele dia, né? Otimizar o tempo e só dar para as crianças colarem. Então, é a concepção, sabe? É como eu tinha uma concepção de ensino-aprendizagem, de relação adulto-criança. É a imagem que eu tinha de criança. Quando isso foi desconstruído dentro de mim, quando eu comecei a estudar também, ouvir outras pessoas, ter essa inquietude dentro de mim e fui buscar, gente, mudou muita coisa, mas eu sabia o que fazer? Também não, eu não sabia direito o que fazer. Eu sei que muitas pessoas ficam com esse medo. Tá, vou tirar o EVA, vou tirar as atividades, vou fazer o quê? Elas querem que eu faça o quê? Que eu fique lá então, falo, e aí, crianças, brinquem? Não, sabe? Então, assim, a gente também tem escolas que são referências, que já estão trabalhando, repensando os espaços, repensando os materiais, repensando principalmente o currículo e as relações, que isso é o principal. Mas antes de eu olhar, porque senão a gente só vai reproduzir. Eu e a Carol, a gente podia dar aqui um monte de foto de um monte de escolas, vocês iam olhar e falar, que legal, então agora É eu não vou mais assim fazer que eu PA. tenho que fazer. Mas agora eu vou copiar esse então. E não, não é esse lugar. É um lugar de empoderamento, é um lugar de percepção, é um lugar de autoria. É Paulo Freire, gente, é Paulo Freire na nossa veia, assim, sabe? É um lugar de autoria. E para isso, a gente também não sabe como faz. Muitas vezes a gente não sabe, mas a gente vai se colocar no processo. Lembram da live da batata? Da batata doce, né? Que eu e a Carol fizemos? A gente não veio aqui falar, olha, gente, peguem a batata, plantem a batata, aí depois de 2 dias vai dar o brotinho, aí você faz isso, daqui a pouco você faz aquilo. Não, a gente falou, olha, às vezes dá certo, às vezes dá errado, vão fazendo aí, vão compartilhando com a gente. Vai Então é isso. observando, né? Vai sentindo o porquê que deu certo, o porquê que não deu, né? E tudo isso é um grande processo de aprendizagem dos adultos, né, Vilma? Porque eu acho que isso é muito importante a gente
olhar para a gente como professora, como professor, como pessoas que também estão aprendendo dentro da escola. Eu não sou a pessoa que tô lá e, eu sei tudo, eu vou ensinar. Não, o processo de aprendizagem das crianças me ensina e muito. Né? O que é que eu tô aprendendo ali? E aí entra o lugar do adulto nisso, né, Carol? Porque a gente está falando de um adulto pesquisador, sabe? Essa transformação, ela é de dentro para fora, ela é a partir de princípios, de concepções, de construção de um currículo, de muito estudo, muita pesquisa, mas ela é também uma jornada interna, sabe? Ela não é desconectada. Eu não entro na escola e falo, bom, agora eu vou vestir essa capa. Aí eu saio da escola e é outra coisa. Não! Sabe? Também é o seu jeito de enxergar a vida, que é coerência, né? É a gente buscar o máximo de coerência naquilo que a gente pensa e aquilo que a gente faz, né? Então, assim, e aí entra uma pedagogia da escuta, uma pedagogia das relações, sabe? Que eu acho que é tão importante. E vai entrando outros temas que eu trouxe aqui também nessa, que a gente pensa nessa. Ô, Vilma, só ainda falando um pouco sobre essa estética escolar e que você falou um pouco aí sobre essa relação com a identidade. Não sei se você vai aprofundar mais nisso, mas eu tô puxando um pouquinho disso, né? Porque tem uma live também que eu fiz com o Roquinho, que chama Pedagogia do Brincar, e nessa live a gente comenta assim que eu, por exemplo, quando eu vou viajar e encontro algum lugar, tal, eu tento ir para uma escola para conhecer como é que é essa escola. E o Roquinho falou que ele faz a mesma coisa, assim. Então ele tem uma coleção lá de fotos que ele tirou em escolas. E a gente comentou o quanto todas essas escolas são iguais. O quanto tem o alfabeto, às vezes é o mesmo alfabeto de EVA em todas as escolas. Os bichinhos são sempre os mesmos. Eu fui uma vez numa escola dentro de uma aldeia indígena na Bahia. E falei, nossa, a escola daqui deve ser incrível, né? Já fiquei imaginando um lugar cheio dos grafismos na parede, os instrumentos, né? Várias coisas de referência deles. E quando eu cheguei na escola, era bichinho e EVA. E eu fiquei chocada, assim, o quanto a parede da escola não revelava uma identidade do lugar, uma identidade daquela comunidade que ocupa a escola, né? E acaba meio que sendo uma escola padrão para todo mundo, assim, né? Assim, não tem a escola de São Paulo que está aqui, né? Eu estou no ABC, não tem as características do que a gente tem aqui no ABC. O que é cultura daqui? Enfim, fotos da vegetação daqui, né? Uma escola da Bahia. O que tem que ter uma escola que está na Bahia? Uma escola, sei lá, na praia. Numa praia. O que tem que contar uma escola? Eu vou até compartilhar um exemplo que tem aqui nesse livro, que eu adoro, que é do Manual das Crianças do Baixo Amazonas, que é da Mariange Bordas. Também fiz uma live com ela, gente. Eu vou linkar tudo isso lá. E nesse manual, que tem um processo bastante interessante de construção, que é de fazer junto com as crianças, a Mariange chegou em uma comunidade ribeirinha, lá no Amazonas, e quando ela chegou na escola, tava lá o alfabeto. Z de zebra, H de hipopótamo. Aí ela olhou aquilo e falou, gente, vocês estão na Amazônia. Será que não tem nenhum Z que seja de vocês de verdade? Será que não tem nenhum H? Vocês sabem o que Isso é Paulo Freire, né? Perfeito, tudo. E aí ela fez um processo de pesquisa com eles, ó, e eles fizeram esse alfabeto com as coisas que eles têm no lugar, né? Então, você vai construindo. Então, e olha a estética dele, né? Você não precisa ter um alfabeto de EVA, você tem, ó lá, um alfabeto com desenho das crianças, né? E com imagens do lugar. Então, é tudo construindo pela cultura. Então, ó, o R é de remo, né? O Z é de zangão. Então, V de vagalume. Então, é isso, né? Como é que a gente encontra essa identidade nas paredes da escola? E ter o EVA... Sinto muito, gente. Não vai trazer essa identidade, né?
Não, total. E assim, quando você me mostrou esse livro, eu lembrei na hora, assim, também eu fui, né, a gente fez viagens para Reggio Emília, enfim, quem visitou Reggio Emília sabe que lá eles têm a piazza, né, a praça, em todas as escolas tem, né, um espaço que eles chamam de piazza, que é o encontro, tal, e a cozinha, né, que é um ponto muito forte, né, da linguagem da comida. E aí, assim, são características muito fortes daquela cultura, da Itália. Se você viaja para a Itália, você vê isso. Você vê muito esses coretos, essas praças no final do dia, as pessoas por lá. Então, assim, é muito daquela cultura. E aí, quando eu fui para Bahia, né, visitar a escola da Marília Dourado, Casa da Infância, e quando eu cheguei lá, tinha essa praça, só que nesse espaço da praça, né, que acolhe as pessoas, tinham muitos instrumentos musicais da Bahia. Então, assim, é isso, sabe? Então, é esse que é o lugar. Claro que a gente pode ter boas referências, se conectar com outros projetos, outras culturas, outras escolas que estão fazendo projetos incríveis, compartilhar e falar, nossa, que ideia bacana, por que eu não pensei isso? Mas sempre trazer para o seu contexto. Sempre trazer para o seu contexto. Isso é fundamental. Você levar para o seu contexto, esse que é o grande pulo, esse que é o lugar realmente de autoria, sabe? Então, quem viajou para a Bahia, sabe como a Bahia é um lugar sonoro. Então, você desce do avião, já tem batuque, já tem samba, já tem música, já tem axé, já tem, sabe? Já tem axé no corpo, na alma das pessoas. Então, como uma escola não vai ter instrumentos, sabe? Então, é isso. Isso é você se identificar, e acho que é esse lugar de hierarquia, né? Dessas identidades locais. Então, assim, você deixar de mão, deixar excluído a identidade local daquela comunidade, daquela escola, daquele grupo, para dar visibilidade, né? E priorizar uma identidade globalizada é muito empobrecedor, essa hierarquia. É um lugar de colonização, gente. É um lugar de colonizados. Nossos pensamentos estão colonizados, o nosso corpo é colonizado. Então, é um lugar de ética, de estética e de política. Por isso que esses três andam juntos. Quando a gente está falando de política, princípios políticos, a gente está falando isso. Da gente ter consciência que as nossas escolhas e não escolhas afetam e muito, sabe? Então, é esse o lugar, né? E aí, nessa hierarquia de identidade, quem que a gente vai priorizar? Né? Então, assim, é diferente você priorizar a sua identidade local e ampliar o repertório das crianças, com certeza. Eu acho que esse também é o papel da escola, né? Você ampliar, você realmente levar um conhecimento, sabe, que é construído na história da humanidade, mas de um outro lugar, sabe? De um lugar de pesquisa, um lugar de escuta, principalmente, né? Então, assim, quem é que escolhe os projetos? Porque também depois desse lugar de trabalhar com as pastinhas das crianças, no mimeógrafo, eu também entrei no lugar do projeto. E aí, na época, que eu, né, já tenho uns 40 a mais, né? Passei por algumas fases. Nesse lugar do projeto, também tinha isso. Quem escolhia o projeto? O projeto tinha começo, meio e fim. O projeto tinha um produto final. Eu tinha lá as etapas, eu tinha os objetivos, eu tinha o cronograma certinho, eu sabia exatamente o dia que ele ia acabar. Não, e você tem que entregar tudo isso para a diretoria, para a secretaria, antes das crianças chegarem. Sim, que isso é planejamento, gente. Isso é controle. Quem já não escutou falar assim, nossa, olha, essa professora é muito boa, ela controla muito bem a sala. Então, assim, são essas concepções. A gente quer um adulto que controla as crianças, que controla o corpo, que controla o pensamento. Mas eu não estou falando também que as crianças vão ficar lá, largada, abandonada, fazendo o que quiser. A gente não está indo para outro extremo. Quando a gente está falando disso, é fácil também, às vezes, a gente falar, estão querendo também que não faça nada. Não, a gente não está indo para o outro extremo. A gente está indo para um lugar de pesquisa, de investigação, de parceria, de co-construção, um lugar de estranhamento. Sabe, tem uma frase bem bonita que a Luciana fala no texto dela, que é você aceitar o abismo da dúvida. Então, assim, tem coisa mais desafiadora para um professor do que aceitar a dúvida. Porque a gente não foi formado, né, para entrar no lugar de dúvida. O professor é o detentor do saber e não é o que tem as tem respostas. Né? Nossa, tô bem no sol aqui. Deixa eu vir mais para cá um pouquinho. Mudando cenário.
Você viu que o sol estava chegando? Uhum. Isso é natureza. Às vezes as pessoas falam, ai, mas não tem natureza na minha escola, né? Eu falo, gente, não bate o sol lá? Não entra um vento, né? Então, assim, isso também é natureza, né? Enfim, o que mais você tem de pergunta, Carol? Vai. Vamos falar um pouco da formação dos adultos, Vilma, porque será Sim. que isso tem a ver com a gente colocar a EVA na parede, com as escolhas que a gente faz na escola? Total, isso tem total. Então, assim, primeira coisa que a gente falou, a gente passamos por uma escola com EVA, com personagens, seja como criança, como mãe que levou seus filhos. A gente, como mãe, recebeu os presentinhos de Dia das Mães, de Dia da Mulher, sei lá o quê, de Páscoa, as Todos, criancinhas. carimbada, né? Isso, O as checklist criancinhas. das datas comemorativas. Exato. Então, assim, quer dizer, essa questão das datas comemorativas, nossa, olha, a gente já discute isso. Pensar currículo a partir de datas comemorativas, isso já é um tema que a gente discute há muito tempo. Quem ainda está apegado a isso, realmente precisa estudar e reler os nossos documentos oficiais, porque oficialmente, a gente já saiu desse lugar. Não na prática ainda, né? A prática demora um pouquinho mais, mas a gente já tem embasamento teórico oficial para sair desse lugar de pensar um currículo para a infância a partir de datas comemorativas. A gente já tem argumentos, gente, porque assim, as famílias, elas podem ser nossas parceiras nisso. Se a mãe chegar, gente, mas nessa escola meu filho não vai sair todo pintadinho na Páscoa, que triste. Aí a gente vai falar, não é triste, a gente também precisa formar os pais, porque nós somos os educadores, né? Então, enfim. Sim, isso é Mas muito importante. Eu sempre falo que quando a gente recebe uma criança na escola, a gente recebe a família. E a gente vai fazer aí um processo de educação com todo mundo, né? Porque exato. a família não tem o dever de saber o que a gente sabe, porque quem estuda infância somos nós. E aí, é isso que eu acho que é muito importante, a gente pensa sempre na nossa formação, porque a gente precisa sair do lugar de achismo. Eu faço Uhum, isso porque acho que é importante, eu acho que é bonitinho. A gente sim. tem que estudar para a gente de verdade ser professora e profissional, achar o profissionalismo desse lugar, né? Sim, claro. Com certeza. Porque aí a gente passa confiança para a família. A família vai apoiar e muito o nosso projeto. Primeiro porque a gente vai se encantar. E eu acho que pessoas encantadas encantam. Então, assim, o primeiro lugar é esse. Você precisa se encantar. E aí entra a formação estética, né? Já, então, adentrando nessa formação. Que formação é essa que passam os professores? Além deles passarem por uma escola, sim, a gente também passa por uma formação na pedagogia que pouco tem contato com esse lugar da sensibilidade, da criatividade, da subjetividade, da potência, do fazer com a mão, sabe? Então, assim, tocar esses lugares, e acho que é por isso que eu também abri esse espaço aqui em São Paulo, pensando num quintal de adultos, né? Tocar nesse lugar com o seu corpo é muito importante, né? Então, assim, a gente sair desses lugares de formação que a gente vai aprender a fazer coisas com as crianças. Então, assim, isso é importante, mas a gente também precisa nutrir, sabe, o nosso ser enquanto pessoa, enquanto professor. Então, sei lá, eu e a Carol, a gente fez aqui por um ano quase, né, Carol, o Uhum. Chamas, que eram conversas ao redor do fogo. Então, assim, como que eu vou pensar em trabalhar com fogo, com as crianças, com o elemento fogo, se eu estou distanciada desse elemento? Agora, quando eu vou lá e vivo o negócio, sinto no meu corpo, aquilo me toca, aquilo de alguma forma me encanta, com certeza eu vou ficar mais encantada. A gente não é assim quando a gente indica coisas, não fala que o boca a boca é a melhor coisa. Quando a gente está encantado com as coisas, gente, a gente exala, sabe? Então, assim, a primeira coisa é nutrir o seu olhar. E aí entra a formação estética. Então, buscar formações, pensar em formações nesse lugar da inteireza, do seu corpo. Se você sabe pintar, não sei, às vezes eu não sei pintar. Às vezes eu vou me achar no aquarela, às vezes eu vou me achar na música, vou me achar, sabe, na arte, na cultura, na natureza. Todos os lugares que nós estamos, a gente está conectado com isso. Quando eu faço uma viagem, eu começo a olhar as pedrinhas, eu começo a olhar as flores, porque as crianças, elas têm isso.
as crianças, elas estão nesse lugar, sabe? Das metáforas, esse lugar das miudezas que Manuel de Barros traz tanto, né? E a gente, por tantas outras coisas, também já foram roubadas 99 linguagens do Loris Malaguzzi, né? Também nos foram roubadas. Então, acho que é esse lugar de devolver essas 100 linguagens, sabe? E a gente não ficar só nesse lugar de planejamentos frios, duro, práticos, objetivos, que não considera a criança, não tem um lugar de escuta, não tem... Que vai Fala assim, ser o mesmo todos os anos, né? Vai se repetir todos os anos, vai ser o mesmo para todas as turmas, né? que é A mais faixa fácil, que etária é mais é de prático. 3 anos, a gente vai fazer bichinho de jardim, então vai ser bichinho de jardim todos os anos, né? E se a gente entra num lugar do contato com a natureza, será nesse pequeno jardim que eu tenho aqui, né? Então, assim, quais possibilidades que tem um jardim? Nesse pequeno jardim, eu tenho muitas texturas de folhas, eu tenho muitos formatos de folha, eu tenho muitas cores de folha, que os materiais da escola, por exemplo, uma caixinha de 24 cores, não dão conta. Não sei vocês, mas eu já vivenciei isso, de ter lá o verde claro e o verde escuro. E aí você vai pintar e você fala, ai, que droga, mas não era nem esse verde que eu queria, sabe? Então, assim, então, na natureza, né? Agora a gente pensando assim, não é VA. Então, o quê? Né? Se Então, não o é quê? VA, o quê? Né? Então, assim, aí entra também uns estudos do Gandhi, acho que muitas pessoas conhecem aqui, né? O Gandhi Priorsky, que traz um pouco desse lugar da potência da matéria, né? Então, assim, que lugar é esse da matéria? Que experiências são essas? Tem esse livro aqui também, vocês também devem conhecer, com certeza não é um livro novo. Crianças, Espaço e Relações. E já na capa, ele já está trazendo... já está trazendo algumas palavras para a gente pensar. Formas relacionais, iluminação, cores, materiais, odores, sons, microclima. Então, assim, já vai trazendo algumas dicas, algumas hipóteses, imagens. Sim. E muitas também. referências, né? Muitas referências para a gente pensar esse lugar, pensar currículo e pensar espaços a partir desse outro lugar, desse lugar das experiências. E aí sim, quando eu penso projeto, quando eu penso outras coisas, qual material vai dialogar com essa experiência que vem da escuta, que vem de uma coisa potente, viva, real, né? Porque é real. A curiosidade da criança, a pesquisa da criança, a investigação da criança, ela é real. Ela não é do muro da escola para dentro. E a gente vive já uma escola assim, gente. A gente já vive essa escola a vida inteira. Uma escola que você sai do muro da escola, você não encontra referência. Eu fico pensando, nossa, eu queria ter aula de história, de geografia, de um outro jeito, para eu saber um monte de coisa que naquela época eu só decorei, fiz a prova e já esqueci. Então, assim, será que a gente quer essa escola? O ensino fundamental tem outros desafios, com certeza. Agora, a educação infantil, sabe, a gente só está transitando ainda nesse lugar porque por escolha, por medo, sabe, por comodismo muitas vezes. Sim. Então, esse convite nosso é um chacoalhão mesmo, sabe, Carol? É um Pra gente chacoalhão sair muito desse lugar. grande. E aí eu vou retomar lá o começo da nossa live, quando a Vilma trouxe as questões dos documentos oficiais e principalmente do projeto político-pedagógico de cada escola. Né? Como é que os materiais que a gente escolhe, como é que a maneira como a gente ocupa as paredes da escola, os materiais, como a gente organiza o espaço, como é que tudo isso reflete o que está escrito no PPP. Né? Como é que se tem EVA na parede da escola, se tem bichinho, personagem e tal, no seu PPP, o que vai estar escrito? Agora, ele não vai estar escrito, se tiver escrito criança protagonista, cultura de infância, pedagogia da escuta, não pode ter, gente. Simplesmente, olha, não pode ter. Estão enganando os pais. E as crianças e a si mesmo. Porque, na verdade, a gente está falando uma coisa e vivendo outra, né? Aqui nesse livro tem um trecho que fala assim, é possível projetar espaços de uma maneira diferente da tradicional? Então, assim, ele deixa essa pergunta pra gente. E o livro vai trazendo essas respostas. Sim, é possível. É possível quando a gente também sai desse lugar de pensar educação, de pensar currículo, sabe? E aí, pensando nessa... Por exemplo, o Gandhi, eu lembro muito bem quando ele fala assim que as crianças, quando ele fala um pouco do plástico, né?
E aqui tem uma frase linda também, trazendo que como que essas experiências táteis foram empobrecidas com a chegada do plástico e da madeira alisada. Porque às vezes a gente tem madeira na escola, mas tudo muito alisado. Então, que lugar é esse dessa textura, do peso, né? Eu lembro que ele falou uma vez pra gente da criança que ela usa um martelo de borracha para brincar que tá martelando, sei lá, pregando um prego com um martelo de borracha. E aí ele fala, qual é a força, qual é o arquétipo, a força que eu preciso ter para pegar uma ferramenta como um martelo e martelar? Então, assim, será que não é uma coisa que tem que ser pesada, firme? Quer dizer, qual é o movimento do meu corpo para esse prego entrar na madeira? E aí as crianças pegam lá esse martelo de borracha e bate. Aí ela vai lá, pega a caneca de plástico, a caneca pega o prato que é de plástico, ou seja, tudo leve. Tudo leve. Aí a criança não pode pegar uma pedra, porque se ela pegar uma pedra vai cair no pé dela, com certeza, porque ela não sabe pegar uma O coisa vidro pesada. não pode usar um copo de vidro, porque vai deixar cair e Exato. quebrar, né? Exato, um copo piorou. Então, assim, as crianças não podem pegar prato, não pode pegar copo, não pode pegar ferro, não pode pegar madeira, não pode pegar pedra pesada. A gente está cada vez mais encurtando, empobrecendo essas experiências táteis da criança. Com EVA, com color set, com tinta colorida, com areia colorida, que também existem muitas escolas que têm parque de areia colorido. Então, a gente está artificializando a vida. E didatizando e artificializando a vida dentro das escolas. Quer dizer, eu esse que é penso o currículo? muito. Eu penso muito assim, a gente já fica louca, né? Eu penso muito assim, para mim, qual é o conceito de escola? O que é escola? Para mim, escola é o lugar onde a gente aprende sobre o mundo. Não dá pra gente aprender sobre o mundo num lugar onde o mundo não está presente. Onde o mundo não está pulsando. Onde o mundo não está vivo. Então, se eu só tenho coisas lá, né? Representações. Se eu só tenho modelos. Se eu só tenho bonequinhos que imitam os bichos. Se eu só tenho plantas artificiais, né? O que isso está ensinando sobre o mundo? O que isso está ensinando sobre os tempos? O que isso está ensinando sobre o pulsar da vida, sobre os movimentos, né? A gente precisa olhar para a escola como um lugar de vida e não dá para a gente aprender sobre a vida se não tiver vida no lugar, né, gente? Sim, e aí assim, aí a gente tem uma outra coisa que é assim, a escola ela não está desconectada de uma sociedade. Então, o que a sociedade espera? Eu sei que tem muita gente aqui também de escola particular. E eu sei que às vezes tem essa pressão da sociedade, da família. O que a escola está esperando dessas crianças, sabe? Então, assim, é um mundo... Eu já tive, por exemplo, eu já fui coordenadora de escola que às vezes os pais iam fazer... Eu era coordenadora de educação infantil e o pai perguntava qual era a nota do Enem. A criança tinha 2 anos entrando na escola e o pai queria saber a nota do Enem. Porque, assim, é isso. Então, a gente não está desconectado da sociedade. Entender essa sociedade também é muito importante. É o nosso papel político, sabe? A gente entender o que a sociedade está esperando da gente. E aí a gente vai ver quais são os princípios, os valores que a gente tem aqui nessa escola. E aí, gente, atrai quem está nesse princípio, nesse valor. Eu falo, não existe escola ruim. Existem escolas que dialogam com os princípios e os valores das famílias. Tem gente que quer um ensino conteudista, um ensino tradicional, um ensino... Tem gente que apoia a ditadura militar. Então, assim, tem gente de todo tipo, sabe? Agora, o que a gente... É isso, o que bate dentro de você, sabe? O que pulsa dentro de você. Pulsa ter uma escola da vida real, pulsa ter uma escola que prioriza as crianças, que escuta as crianças, pulsa uma escola que você também é importante, que você tem um lugar de autoria, sabe? Então, assim, é isso, é a gente pensar nesse lugar, sabe, Carol? Eu sei que é difícil, não foram todas as escolas que eu trabalhei na minha vida que tinha
todos os princípios e os valores exatamente igual àquilo que eu estava buscando paralelamente. E eu acho que isso para mim é uma dica boa também para a formação, porque assim, muitas das formações que eu fiz foi porque pulsava dentro de mim. Eu sabia que aquilo que eu estava fazendo não era legal. E aí eu fui buscar paralelamente outras coisas. Para quando lá na frente eu pudesse escolher. Ah, isso eu quero nesse lugar, nem se me pagar milhões eu não vou, nesse sim eu vou. Então, assim, lá na frente eu consegui fazer isso um pouco mais, sabe? Mas por conta disso, porque a gente precisa ir também nos construindo nesse lugar. E isso tem a ver com a nossa formação estética. Sim, e isso é muito importante, né? Então, e aí, gente, só vou aproveitar que a Vilma falou que tem a ver com a nossa formação estética, para falar que a Vilma vai começar um curso sobre formação É. estética. A gente nem ia. Não era o objetivo disso, mas já aproveitando que tem um monte de gente aqui, porque eu ajudei a Vilma na construção desse curso, e aí a Vilma traz muita. Ah, conta você. Não, é assim, que é um desafio para gente que trabalha com educação sensível, dos sentidos, experiências, fazer um curso online. Então, assim, eu queria estar com o meu ateliê aqui cheio, e a gente fazendo um monte de encontros, um monte de coisa, mas a gente não está nesse lugar. E eu acho que mais do que nunca a gente precisa levar essa linguagem mesmo que online. E aí eu busquei a Carol como parceria, que a Carol tem os cursos dela online, que é desse lugar do encantamento, das experiências, no Instituto Romã. E aí a gente fez uma parceria e vamos lançar um curso agora, né, Carol? Sim, Sobre formação estética, vai sobre ter. espaços de formação estética. Mas na verdade, para o educador, é esse o convite. É falar da sua vida, das suas narrativas. Você vai encontrar na sua vida, no seu percurso, que lugares foram esses que foram marcando a sua vida, sabe? Eu acho que Sim, é isso. isso é muito Nutrir o olhar do legal, né? educador. Então, vai ser um percurso que vai ter uma plataforma aí acompanhando com muitas propostas para a gente ir vivendo isso. Vai ter encontros ao vivo com a Vilma. Então, logo depois que acabar, a Vilma vai postar lá no Instagram dela as informações e quem quiser saber mais, corre lá. E na descrição do vídeo eu também coloco o link para quem quiser saber mais. E aí, Vilma, só para a gente encerrar essa live, eu acho que a gente pode. Que rápido. Pois é, menina, a gente tem 5 minutos. 8, na verdade. Mas é que como eu sei que a gente vai passar, porque o final é começando a terminar a live, né? E aí, Vilma, tem uma coisa que eu acho que é assim. Vamos convidar quem está assistindo. A gente tem muita gente assistindo aqui, gente que já entrou, saiu, que vai assistir depois. Né? Mas eu acho que a gente tem que deixar, tipo, lição de casa para as pessoas, sabe? Não é só a gente chegar aqui e provocar. Vamos deixar umas lições de casa para as pessoas, que inclusive depois elas podem ir contando para a gente, podem ir compartilhando com a gente, né? O que vocês estão descobrindo aí. Então, eu acho que um dos pontos é leia o PPP da sua escola. Se você não conhece, descubra quais são os valores, quais são os princípios da sua escola, da escola que você trabalha. E aí, a partir disso, e a partir daquilo que você estuda, a partir daquilo que você acredita, reveja as suas escolhas. Olhe para as escolhas que você faz, né? E perceba se está dialogando, né? Se como você organiza o espaço está dialogando, se a maneira como você organiza a parede, o que tem na parede, se está dialogando com o que você acredita. Enfim, busque essa é a parcerias, né, Carol? Eu acho que assim, o que me ajudou muito, assim, mesmo quando eu trabalhava em escolas tradicionais, assim, tem uma frase até que a Alice sempre fala que entre o real e o ideal existe o possível, sabe? Então, assim, muitas vezes eu trabalhei em brechas. A gente luta para que essas brechas não sejam mais brechas, que realmente seja o currículo. Mas a gente sabe que tem muitos lugares que a gente ainda trabalha nessas brechas. Então, assim, busquem parcerias. Às vezes, o seu encantamento pode encantar uma parceira. Quando você vê, tá vocês duas ali já tentando fazer coisas diferentes, já trazendo uma outra ideia, uma outra relação. Porque, assim, mesmo a escola tendo um projeto mais fechado, a relação adulto-criança está na sua mão.
o quanto você escuta as crianças, o quanto as crianças têm esse vínculo, tem com você um adulto que ele confia, que ele sabe que todas aquelas ideias que passam na cabeça dele, de curiosidade, de pesquisa, ele sabe que tem um adulto ali que recebe aquilo, que não vai falar, ai, que bonitinho, vamos lá fazer a lição agora. Então, assim, ele tem uma interlocução com esse adulto. E quando ele encontra, aí, gente, aí a gente abriu uma caixinha mágica, que a gente vai aprender muito com as crianças. Então, acho que é isso. Buscar essas referências, buscar parcerias para fazer esses projetos, nutrir o seu ser estético, ético e político, com esse diálogo com a arte. A gente tem umas pesquisas no FIAR que algumas professoras falavam, eu não sei nem que roupa que eu vou no museu, sabe? Então, assim, arte também não é só o museu, mas é também. E eu não preciso conhecer toda a obra daquele artista para eu poder um dia ir lá. Então, assim, eu também posso ir sem nem saber quem é, cair de paraquedas num lugar e falar, nossa, o que será que eu sinto aqui? E depois eu pesquisar, sabe? Então, assim, eu acho que o convite é para entrar nesse lugar de curiosidade, de pesquisa, de inquietude, encantamento e inquietude. Se a gente tiver encantamento e inquietude, a gente vai longe. Maravilhoso, Vilma! Eu acho que eu vou parar por aqui, porque senão a gente segue nessa conversa eternamente, porque eu falei que a gente começa a terminar, né? Sim. Eu vi que tem algumas pessoas que estão no comentário falando assim, ai, cheguei aqui porque uma amiga me indicou. Então, se a sua amiga se indicou, se você chegou aqui e não conhece nem eu, nem a Vilma, a hora que terminar aqui, já segue nós duas, dá uma olhada lá nos feeds, nos stories, que a gente tem muita coisa que a gente já compartilhou sobre o assunto. Então, o meu Instagram é Ser Criança é Natural e o da Vilma é... Calore Atelier. Calore. Calore. C-A-L-O-R-E. Calore Atelier. Então, gente, muitíssimo obrigada a quem esteve com a gente nessa tarde. Como vocês... Peraí, só uma coisa antes, né? Como vocês viram na divulgação, a Vilma é meu episódio 1 sobre o EVA. É verdade. A gente vai ter um episódio 2 na semana que vem. Então anota aí que no dia... Vixe, não lembro agora, mas é na quarta-feira. Na quarta-feira, às 5h30 da tarde, eu vou conversar com a Leilinha, com a Leila Oliveira, e a gente vai falar sobre outro tema polêmico por aqui, que é o tapete de EVA no chão para os bebês. Porque, gente, é outra coisa que chegou por aqui para muitas perguntas sobre, e aí agora eu vou tirar os tapetes de EVA do chão? Muito bem, então quarta-feira... Eu acho que só mais uma dica que eu deixo, assim, Vai. acho que é muito importante, né? Loris Malaguzzi fala que a gente precisa trabalhar com criança, dialogar mais com os artistas do que com os cientistas. Então, a gente tem muitas pedagogias, teorias, tal, que é importante, óbvio, a gente precisa ter saber de desenvolvimento infantil, mas a gente precisa dialogar com os artistas. E quando a gente dialoga com os artistas, os materiais que eles usam, as soluções, as tentativas, o processo criativo, eu acho que é desse lugar que é um adulto que tem essa curiosidade com uma criança, sabe? Eu acho que é um bom tempero para isso. Bom, eu tô falando e também que a gente algumas não coisas termina. que eu tenho pensado para Calore. Tô falando que a gente não termina. Uma vez eu estava numa conversa com educadores, né? Numa formação. E aí, Vilma, um menino começou a contar, assim, da infância dele e tal. E aí terminou, ele falou assim, nossa, viajei, né? Aí eu falei, pera, viajou, né? O adulto não pode entrar nesse lugar de viajar, né? Só quem pode viajar são as crianças, os artistas e os loucos, né? Então, acho que a gente tem que se permitir entrar nessas viagens. A gente tem que se permitir entrar nessas dimensões mais profundas, né? Então, muito bem, gente. Vai ficar gravado. Eu escrevi aqui, ó. Alguém tá me perguntando. Repete. É Calore Atelier. C-A-L-O-R-E. Calore Atelier. Isso, boa. Mas a Carol vai colocar lá, né, Carol? Vai estar tudo no YouTube. Acabando aqui e o Instagram me deixando salvar essa live, eu já subo lá e coloco todas as referências. Só mais uma coisinha, claro, né? A gente não termina. Ao longo da conversa, eu vi que algumas pessoas também foram citando referências. Então, se depois quiser mandar para mim, manda por direct, porque aí eu coloco também lá nas indicações, tá bom?
Tá Um bom. beijo para todo mundo, minha gente. Eu que Muito agradeço. obrigada por essa tarde. Gente, foi a primeira live do ano. Achei que eu tava até desacostumada A minha disso. também. A minha primeira desse ano. Que Beijo gostoso. grande para Obrigada. todo mundo. Muito obrigada, Vilma, pelo Obrigada pela papo. Foi parceria de sempre, incrível. Carol. Te Beijo adoro, viu? grande. Tchau. Beijo.